Olá a todos, Rodrigo Silva aqui, e hoje eu estou com uma tarefa aqui para desbloquear um Switch Lite. Então eu resolvi aproveitar para criar um conteúdo. Não é um tutorial, né? Já vou deixar bem claro. Não é um tutorial e eu não vou nem falar que você deve ou não deve fazer. Eu simplesmente vou demonstrar o processo e o grau de dificuldade e você decide por si mesmo se você deve ou não tentar. Eu vou estar usando um chipzinho Picofly, né? Na data aqui que eu estou gravando é um chip relativamente novo, saiu há mais ou menos um mês e chegou da China e eu vou estar fazendo a instalação aqui hoje. Então a primeira coisa que eu tenho que falar é que as coisas são bem pequenas. Aqui está aberto já a parte do que chamam de CPU, né? E é onde você tem que soldar os dois resistores no flatzinho, esse aqui. Então, a olho nu, ficaria bem difícil fazer isso. Eu vou mostrar aqui. Então eu tenho aqui um setup com uma câmera, né? Que é um setup improvisado para fazer um microscópio, mas ele é mais do que capaz porque eu estou usando uma câmera fotográfica full frame aqui. Então aqui eu tenho um monitor, onde eu consigo ver. Então eu vou mostrar a tela do monitor para mim não ter que fazer muita edição. Então tá ali a tela do monitor, aqui está o Picofly, o tamanho dele. E aí aqui eu vou dar aqui onde eu vou mostrar é onde você teria que soldar o cabo. Esses são resistores. Então isso aqui que eu estou usando para apontar é um palito de dente. Agora eu vou mostrar com uma pinça de tamanho normal. Olha o tamanho dela. É muito maior que o resistor. Uma ponta de estilete, daqueles mais fininhos. Olha aqui. Vou colocar o meu dedo também, o dedo mindinho. Olha o tamanho do meu dedo comparado com o componente. E agora eu vou fazer mais uma comparação prática. Por exemplo, aqui eu tenho um ferro de solda daqueles mais comuns, aqueles que têm uma ponta bem grande. Então olha o tamanho da ponta dele. Então provavelmente com um ferro de solda desse você não vai conseguir soldar. Você vai tentar soldar e você vai arrancar o componente. Isso se ele chegar na temperatura. Agora eu vou mostrar com outro ferro de solda intermediário que ele tem o que diria que é uma ponta fina, né? Aqui está a ponta dele. Com esse já seria possível se ele chegar na temperatura, né? Olha aqui a diferença. E agora eu vou mostrar um que está com uma pontinha de microsolda aqui, que é uma pontinha até curvada. Então olha a diferença. Ó, aqui eu consigo chegar na pontinha do resistor comparado com o outro, olha. Então, aqui eu vou tentar colocar as três pontas na imagem para você ver. Aqui a diferença dos três ferros de solda. Então você tem que ter no mínimo um desse aqui. Se você tiver um desse mais comunzão para trabalhos mais rústicos, não recomendo. No mínimo um desse aqui. O ideal seria um ferro de solda assim para microsolda. E aqui eu vou mostrar uma pinça de microsolda também. Olha que com ela eu conseguiria chegar aqui no resistor. Diferentemente de uma pinça mais normal. Olha o tamanho dela mais uma vez. Então só por aí você já tem uma noção. Por essa primeira parte você já dá para saber se você deve tentar ou não. E aí um pouco mais do que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui o setup da câmera, né? Com uma luzinha. E aí eu tenho uma estaçãozinha de solda. E ela tem o ar e o ferro de solda integrado, tá? Nada muito top. Você vai precisar de fluxo, não dá para fazer sem. Solda, de preferência de boa qualidade. E bem fininha. E dependendo do método que você vai usar, você vai precisar do fiozinho, né, jumper. Esse aqui eu não vou precisar porque ele já vem os cabinhos flat, né? E aí é isso, eu vou fazer a instalação aqui, depois eu vou colocar algumas fotos e coloco mais algum comentário. Bom, e ali na foto
tá o detalhe, né, dos dois resistores. E se você notar embaixo, aqueles tabzinhos ali não estão soldados. Isso é uma coisa que eu resolvi não fazer, porque o terra já tem ali no resistor, né? Então ali embaixo é mais uma forma de fixar de forma definitiva. Então tá ali a solda bem uniforme, bem limpa. E é isso, agora eu vou mostrar aqui o outro ponto. E aqui eu estou demonstrando os outros pontos, né? Tem ali C, A, D. Embaixo ali tem o B. E, e lá em cima tem o 3 volts. Essa foi uma foto que eu fiz antes, né, de terminar. Depois eu ainda dei uma limpadinha ali. Ali no C, A e D eu não gostei muito porque o padzinho desse cabo flash ele não pega muito bem ali nos pontos da placa, né? Então eu acabei usando uns pedacinhos de fio jumper, não vai dar pra ver nessa foto, mas só para garantir que fica certo. Então aí eu entendo totalmente, porque tem gente que prefere não utilizar esses cabos e usar direto os fiozinhos soltos. No caso, a parte da solda seria mais fácil de fazer com jumper do que com fio solto, mas com flat fica muito mais clean, né? Fica mais bonito, mais organizado a instalação. Ali em cima no 3 volts, 3.3 foi tranquilo ali, porque ali tem um resistor, né? Na verdade um capacitor. Então é fácil de soldar e os outros dois pontos são só ponto de âncora, né? E embaixo ali tem o terra que eu também não tinha soldado ali ainda. Mas essa é a partezinha mais chatinha desse mod, eu diria. E nessa última foto tá ali um detalhe só do chipzinho, né? Ali já fixado, ele fica ali em cima da NAND. Você tira uma espuminha que tem ali, então ele vai ficar praticamente a mesma espessura. Então você não vai ter problema da carcaça ficar meio estufada, né? Como acontecia em alguns outros modelos. E ali só ligar os dois cabinhos. E uma coisa que vale a pena falar que eu não falei ainda no vídeo é que esse chip, pelo menos desse vendedor que eu comprei, ele não vem com o firmware instalado, tá? Então você precisa instalar o firmware no computador. Ele vem com o adaptadorzinho ali para você ligar o cabo USB-C. E aí você tem que passar o firmware para ele antes, tá? Eu vi uns comentários de umas pessoas falando que não funciona. Talvez foi porque eles só instalaram o chip e estava sem o firmware. Mesmo que você instalar, é só você ligar o adaptador ali e com o cabo você consegue colocar o firmware, tá? Bom, eu terminei o processo de instalação do chip aqui. Sinceramente eu não achei difícil. É só a partezinha do flat ali dos pontos que não fixa tão fácil, né, como a parte dos capacitores, quer dizer, dos resistores. Então eu entendo porque tem muita gente que prefere usar fio jumper. Mas tá aí, agora vamos ligar aqui pela primeira vez para ver o que vai acontecer. LEDzinho. E tá aí. Parece que deu certo. Agora só a parte do SD. Como eu disse, isso aqui não é um tutorial, nada. Tá cheio de tutorial muito melhor do que eu posso construir na internet, né? Só uma experiência. Então, concluindo, eu achei relativamente fácil. Se você tiver ferramenta para mexer com microsolda, eu acredito que você pode fazer sem problema. Agora, se você não tiver, é bom não arriscar, porque se você arrancar algum componente ali, aí já é. Só lembrando que esse console é meu, tá? Eu comprei ele especialmente com o objetivo de fazer esse desbloqueio para ver como é que é. E da mesma forma, eu ainda vou ver se eu compro um V2 e um OLED também para fazer a mesma coisa, tá? Então, antes de mexer no console de alguém, a gente tem que ter responsabilidade, né? Estou voltando aqui apenas para mostrar o resultado, né? Eu já fiz o backup da NAND original, já criei uma NAND. Eu vou iniciar aqui no sistema original.
Aqui já uns jogos que tinha, né? Eu comprei esse console usado. Aqui está atualizado, né? Versão 16. Agora eu vou reiniciar. E aqui eu vou iniciar na Emunand. Tá aqui a Emunand. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho. Esses jogos eu já tinha no computador da época que eu estava testando o emulador. Aqui só para mostrar que é o desbloqueio mesmo. Tá aqui os aplicativos. E aqui a versão. Tá lá. 16 mais o AMS 1.5. Então por enquanto deu tudo certo. Eu vou testar por um tempo para ver se esse chip não dá nenhum problema. Mas aparentemente tudo bem tranquilo de fazer. Então é isso.